E elas vêm dizer de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões, sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões, a justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio, esse anjo a questionar quem procura dentre os mortos quem vivo está. Hoje sou livre, pois ele como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci. Faz sentido servir alguém melhor que eu, e hoje sou livre. Descansam no Senhor, quando voltar de
Vamos colocar de pé, orar ao nosso Deus mais duas canções. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, sei que então verei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um abraço na pessoa do seu lado, abençoar ela em nome de Jesus e dizer: Ele vivo está, Ele vivo está, louvado seja o nome do Senhor. Manhã de festa, manhã em que comemoramos a nossa vitória eterna, louvado seja o nome do Senhor. Pode ir se assentando, tomando o seu lugar. A todos os nossos visitantes, que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Sejam bem-vindos a esta casa. Essa casa é do nosso Deus, é a sua casa. Sinta-se à vontade no nosso meio, volte quantas vezes quiser, serão sempre bem-vindos no nome de Jesus. A todos que nos assistem pela internet, que Deus os abençoe, que a paz de Deus chegue ao seu coração, que a palavra do Senhor seja um instrumento de cura e de paz para a sua vida. Estamos aqui, amados, para comemorar a ressurreição do nosso Senhor. Lembrando que Ele deixou claro aos seus discípulos em João 14, que todos os nossos problemas seriam resolvidos quando Ele voltasse. Quando Ele voltasse. Aliás, Paulo registra isso em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, e ele nos afirma que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A morte e a ressurreição de Cristo, ela aponta não para o aqui e agora, mas para um futuro não de algo que ainda não conhecemos, mas que temos a certeza que o nosso Deus, que prometeu que viria e veio, prometeu que desceria a terra e desceu, prometeu que morreria naquela cruz e morreu, prometeu que ressuscitaria, ressuscitou, e Ele prometeu que vai voltar. Portanto, o nosso futuro, ele é um lugar onde o nosso Deus já está,
e já está preparando o melhor para todos aqueles que nele creem. Essa é a nossa esperança. Amém? Essa é a nossa esperança. Toda vez que alguma coisa der errado na sua vida aqui, lembre, o meu futuro é um lugar onde o meu Deus já está. Ele já está. E se ele já está, não preciso temer. Você precisa guardar isso no seu coração, porque nós estamos nos dias maus. E os dias maus nos levam a pensar que tudo não tem jeito. Tudo está ruim. Mas o nosso futuro é um lugar onde o nosso Deus, Ele vive. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus por isso. Vamos glorificar a Deus. Se você está aqui hoje, porque Ele te ama, Ele te trouxe aqui, para que você ouvisse a sua palavra. Ele te trouxe aqui, para que você o adorasse. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor escolhe para estar nos teus atos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor escolhe para estar nos teus atos. Você é um bem-aventurado. Se nada deu certo até aqui, hoje, você tem que saber que Deus te escolheu para estar aqui. Vamos adorá-lo? Ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque Ele se importa contigo, porque Ele te escolheu. Louve ao Senhor, coração grato, e espere o milagre de Deus. Sempre quando Jesus agradecia, um milagre vinha logo após. É só você reparar nas Escrituras. Gratidão está ligado a milagres. Toca o coração de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, gratidão, milagre, e Ele fará. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, te louvamos pelo grande mistério e milagre do Senhor. O maior milagre da história. Um pai dando um filho por pecadores. Te louvamos, ó Pai, porque ainda quando inimigos do Senhor, a Tua palavra deixa registrado que o Senhor já nos amava, e já era plano do Senhor enviar o Teu Filho, desde a eternidade. Tu és Deus. Te louvamos nessa manhã, porque o Senhor nos trouxe nessa manhã, nos escolheu, para dizer que nos ama, que se importa conosco, e que deu o seu Filho, e que ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado, exaltado seja o Senhor dos exércitos, o Deus da vida, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que do nada faz tudo, o Deus que dá a vida e também põe a morte, o Deus que põe a enfermidade, mas que cura. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus do impossível, o Deus da paz, o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus do perdão, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pelo grande eu sou. Obrigado pelo Deus Emanuel. Obrigado por se importar conosco. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Ainda essa manhã, quando ainda nem tínhamos acordado, a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez, pois elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e a cada manhã a vida e vida em abundância.
E a cada manhã, mais um dia, que podemos andar na Tua presença, viver para Ti e Te adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Teu Espírito passeie mais uma vez sobre nós nessa manhã. Que o Teu Espírito venha consolar aqueles que sofrem. Venha transbordar, curar, encher de vida e vida em abundância. Continue usando cada momento deste culto. E que haja luz onde tem trevas. Que haja luz naqueles que ainda têm trevas. Que haja luz do Teu Filho Jesus. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós. Essa é a nossa súplica e a nossa adoração, que rendemos a Ti nessa manhã, com lábios imperfeitos, mas de coração puro no Senhor. Em nome de Jesus, o ressurreto, o Todo-Poderoso, é que nós oramos. Amém. Amém. Queria chamar o coral para que já se colocasse aqui no lugar, enquanto nós vamos abrir um maravilhoso texto de Lucas 24. Lucas capítulo 24. E assim, quando eu acabar de ler, o coral estará adorando ao Senhor. Oi. Alô? Lucas capítulo 24. Abra sua Bíblia. Vamos fazer a leitura de Lucas 24. 1 a 12. Vamos lá todos. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido.
Amém. Glória a Deus. Nós podemos aplaudir ao Senhor, ao nosso Deus. Eu queria desde já agradecer a todas as equipes, né, o coral, instrumentistas, aqueles que trabalharam com as crianças, os que escreveram, iluminação, som, o pessoal que intercedeu. Nosso muito obrigado. Tudo isso que tem acontecido para a glória do nosso Deus, se não fosse toda a equipe em conjunto, trabalhando junto, perdoando e pedindo perdão, para se alinhar direitinho, nada disso estaria acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida de todos vocês, que têm empenhado e trabalhado nessa igreja, para que, apesar das nossas diferenças, possamos estar debaixo de uma mesma missão, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a todos vocês, a todos os ministérios, e continue fazendo vocês sonharem muito mais, em nome de Jesus. Esse é o desejo do coração dos pastores dessa igreja, do conselho dessa igreja, com certeza. Possamos continuar caminhando juntos no amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Para isso, precisamos aprender a pedir perdão e a nos perdoar. Precisamos. A gente só dá conta de fazer isso se a gente continuar cantando como a gente canta assim, adorando ao Senhor. É o Espírito de Deus que move em nós para qualquer ato, qualquer atitude. Então vamos continuar adorando neste momento. E neste momento é o seu momento de gratidão ao nosso Deus, trazendo ao altar seus dízimos e ofertas, como um ato de gratidão a Deus pelo muito que Ele tem nos dado. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você pode sair do seu lugar e adorar os seus dízimos e ofertas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele,
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a Aleluia. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá. Queria chamar as crianças aqui no cantinho, ó, da porta, que já na saída, atrás do Ed aqui, junto com o pastor, aqui atrás. Vamos orar aqui, já agradecer. Os demais podem assentar. Vamos orar com as crianças, vamos orar pelo pastor. Vamos agradecer a Deus. Aqui já na saída hoje, já não vai precisar nem de correr, já está pertinho, né? Glória a Deus. As crianças brilharam ontem também, louvado seja o nome do Senhor. Foi joia ver o coral das crianças aí trabalhando, cantando. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de participar da obra do Senhor. Muito obrigado pelo muito que o Senhor tem nos dado, pela provisão do Senhor a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pelas crianças da nossa igreja. Muito obrigado por essas famílias aqui representadas. Dê sabedoria aos pais em nome de Jesus, nesses últimos dias, que eles possam ser aguerridos no Senhor, pelo Teu Espírito e através do Senhor, com essas crianças. Possam ministrar a Tua palavra de manhã, de tarde, de noite, e acordar de madrugada para ministrar na cabeça desses meninos, para orar, para lutar e vencer, para que eles possam crescer, ó Pai, no poder do Teu Espírito, no poder do Teu Espírito, no poder do Teu Espírito, que nada possa abalar as nossas crianças, no nome de Jesus, ó Pai. Levante os pais dessa igreja em oração, levante os pais dessa igreja em adoração, em clamor ao Senhor, em pranto e jejuns. Livra as nossas crianças do mal, livra os nossos jovens do mal, os nossos adolescentes. Que Teu Espírito toque no coração de cada um deles. Fala através do Teu Filho nessa manhã, mais uma vez. Que Ele seja apenas a boca do Senhor neste lugar. Cerque este lugar com os Teus anjos. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de soprar abundantemente no nosso meio. O coração das crianças lá embaixo, nosso coração aqui em cima. Fale o nosso coração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. As crianças podem sair. Bom dia, amados irmãos. Aqueles dias foram dias muito tensos. Os discípulos que viram o Mestre entrar em Jerusalém sobre mantos e palmas, pessoas dizendo:
Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Um momento de euforia, uma refeição antecipada, a Páscoa tomada praticamente um dia antes ali, seria na sexta, na quinta-feira eles tomam a Páscoa, durante aquela refeição, num misto de alegria, um misto de tristeza também. De repente Jesus toma o pão e diz que ele partindo, ele deu graça, deu aos discípulos, falando assim: olha, este é meu corpo que é ferido por vocês. Há alguém na mesa que vai me trair. Há o Pedro que vai negar. O clima não fica tão agradável. Dali saem para o Getsêmani. Um tempo de oração. Jesus é abandonado por aqueles que ele leva em companhia. E diz que ele orava angustiado. Os discípulos dormiam, o ambiente era muito tenso. Dali ele é preso, é açoitado, no dia seguinte é julgado, carrega a cruz, vai para o matadouro, os discípulos acompanhando todas essas coisas. Que clima! Amados, nós não podemos imaginar aqueles dias, aquelas horas que pareciam uma eternidade, aqueles homens que andaram com Jesus 3 anos e meio, corações quebrados. Aquele dia Jesus morreu. O sábado foi um silêncio, não há o que falar, a mente fica vagando sobre diversas coisas. Talvez a única que não vem à memória é a ressurreição. Mas ao terceiro dia, e diz assim, o texto de Marcos 16, é o texto mais resumido a respeito desse tema, e diz assim, capítulo 16 de Marcos: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por tua palavra, mais uma vez. Pedimos que o teu Espírito Santo comunique vida ao nosso coração nesta manhã. Desperte-nos, ó Deus, para estas sagradas letras. E que ao sair daqui nesta manhã,
possamos sair diminuídos, mais diminuídos, e que o Cristo resplandeça em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. A morte da morte. Essa é a nossa justificação. Na última sexta-feira nós lembramos da agonia, da dor e do sofrimento de Cristo, que no dia de sua morte provou o seu grande amor para conosco. Reproduzimos aqui em atos, em palavras e no culto que fizemos. Mas muito mais do que as lágrimas, lembrando da sua morte, nós celebramos uma verdade, amados. É que Jesus não está morto, que depois da luta vem a coroa. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. No domingo celebramos a mais espantosa vitória de todas. Tragada foi a morte pela vitória. O Cristo crucificado e morto, conforme profetizado nas Escrituras, 1000 anos antes de sua morte, de que não deixaria a sua alma na morte, nem o seu corpo veria a corrupção. Perda de tempo, o que essas mulheres fizeram, prepararam aromas, tudo, iriam embalsamá-lo, mas a morte não pôde reter. Tiveram que voltar com seus aromas para casa. Jó, muitos anos antes, disse assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ainda o próprio Cristo, em Mateus 16, 21, dizia: é necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. A ressurreição de Jesus, amados, já era aguardada, não somente por aquele tempo, mas muito tempo atrás, pelos patriarcas. Inclusive Abraão viu esse dia e pôde figuradamente ver na pessoa do seu próprio filho, quando o levou para o sacrifício, quando Deus ali, de uma maneira milagrosa, proveu um cordeiro que brotava: Deus proverá. O Deus que nos proveu um cordeiro a padecer na cruz por nós. Pela fé, Abraão viu a ressurreição do Cristo, viu o Cristo ressurreto. No tempo de Jesus, amados, haviam pelo menos 2 grandes partidos aí entre os líderes judeus. Um deles, os fariseus, zelosos pelo cumprimento da lei, e que criaram muitas leis cerimoniais, inclusive limitando a conduta de muitas pessoas, mediam as pessoas. Talvez foi o grupo que mais perseguiu o Senhor Jesus. Há ainda esses grupos dentro das igrejas. E o outro era os saduceus, que não criam na ressurreição, e por várias vezes foram confrontados por Jesus a respeito. Várias vezes se colocaram em situação adversa, porque Jesus falava e ensinava e dizia a respeito de si mesmo que ele haveria de ressurgir no terceiro dia. Na verdade, a ressurreição era um tema muito controverso, até porque pouquíssimos casos se ouvia. 3 no Antigo Testamento: o filho de uma viúva, o qual o profeta a visitou, o filho da sunamita, o qual Eliseu, por obra milagrosa, ressuscitou,
Um homem que caiu na cova onde estavam os ossos do profeta Eliseu. Então, no Antigo Testamento, 3 casos. No Novo Testamento, o filho da viúva da cidade de Naim, diz que havia um velório, o povo ia levando ali o caixão, e diz que Jesus tocou e o morto reviveu. Lázaro, que ficou 4 dias sepultado, já cheirava mal. Eutico, desses que se cansam facilmente no sermão e dormem, caem, e Paulo foi lá e ressuscitou. Tabita, também chamada Dorcas, uma mulher zelosa de obras, o qual Pedro vai lá e ressuscita. E a Bíblia fala também de um tal de uma filha de Lázaro, de Jairo, também, e fala de um tal de Jesus, você conhece? Este que na sua morte já promoveu vida. Diz que muita gente saiu andando pela cidade naqueles dias. E na sua ressurreição, com poder ainda maior, muitos ressurgiram naquele dia. Mas o interessante é que a ressurreição de Jesus não é como as demais. Todos os demais ressurgiram, mas morreram novamente. O próprio Lázaro foi sepultado novamente. Houve 2 velórios. Mas o Cristo ressurreto das Escrituras ressurgiu de uma vez para sempre. Porque a vitória de Cristo sobre a morte é cabal. E Ele é a primícia dos que dormem. É o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. A nossa esperança está ancorada em Cristo. Páscoa é o principal evento do cristianismo. Não porque ficamos presos aos elementos de uma refeição, ou os símbolos dela, mas pela realidade pascal, de que alguém morreu por nós, mas ressurgiu para nos dar vida. Alguns fatos devemos considerar a respeito da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, devemos considerar o porquê da ressurreição de Jesus. O porquê? Primeiro, porque existem provas que Ele ressuscitou. Não é história. Provas. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 em diante, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E diz Paulo, e apareceu a Cefas, ou a Pedro, depois apareceu a 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos, e diz assim, dos quais a maioria vive. Ou seja, Paulo era contemporâneo desses fatos. Diz assim, depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os demais apóstolos, e depois de todos eles, foi visto por mim, diz Paulo. Testemunhas incontestas. O porquê da ressurreição? Primeiro, porque existem provas. Segundo, porque era necessária a ressurreição para que nós fôssemos redimidos. Era necessário. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Da mesma maneira,
A obra da ressurreição de Cristo é aplicada em nossas vidas. Nós, mortos em delitos e pecados, ressuscitamos com Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Romanos 14, 9, Paulo ainda continua dizendo: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Porque Cristo ressurgiu. Terceiro, porque a ressurreição de Jesus é a vitória cabal sobre a morte. É a aniquilação da morte, é a morte da morte. Ainda que venhamos passar pelo efeito físico da morte, não passaremos pela morte eterna, porque estamos em Cristo, do Cristo vivo. Em Atos, no capítulo 2, versículo 24, em diante diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não pôde resistir ao Cristo redivivo. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Prevendo isso, verso 31, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a decomposição, não voltou a pó. E a este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. A vitória completa de Cristo sobre a morte. Ainda Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, lá no finalzinho, quando ele fala sobre a transformação de matéria pecaminosa em matéria santificada, e ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e de fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por que Cristo ressuscitou? Quarto, porque a ressurreição de Jesus traz sentido à nossa história, sentido à nossa vida. Sem a ressurreição de Jesus, a vida seria cores cinzas, tons de cinza, sem esperança, uma depressão espiritual que jamais acabaria, uma vida sem sentido. Triste é uma vida sem propósito. Mas diz o apóstolo Paulo ainda no capítulo 15, versículo 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não é somente a morte, a obra completa é a ressurreição. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, diz Paulo. Verso 19, vamos ler juntos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque a ressurreição de Jesus traz sentido à nossa vida. Porque Cristo ressuscitou. Quinto, porque a ressurreição de Jesus é a causa da nossa justificação. A morte da morte é a causa
da nossa justificação. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 4, verso 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Vamos continuar lendo? E ressuscitou, vamos juntos? E ressuscitou. Vamos repetir? E ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, permaneceríamos em nossos pecados condenados. Temos que celebrar a ressurreição de Jesus, porque é a nossa vitória. Ainda que venhamos a dormir por um tempo, porque a morte física certamente passaremos por ela, não dormiremos eternamente, ou não vamos passar pela condenação, porque estamos justificados na obra do Cristo, na obra do Cristo ressurreto. Em segundo lugar, devemos considerar quais resultados a ressurreição de Jesus promoveu. Primeiro, a ressurreição afetou o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir. Tudo é diferente antes e depois. É por isso que a história se divide antes e depois dele. Tudo aponta para ele, tudo se cumpre nele, e cumprindo nele, somos agraciados, fruto de uma graça, de um favor imerecido. Imerecido. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se isso aconteceu na sua vida, diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensando nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. A ressurreição de Jesus, como resultado, afetou o nosso modo de viver, de pensar e de agir. Agora, pensamos em coisas do alto. Eu sei que há um baixo cristianismo, meus irmãos. Há crentes muito carnais, que nem morreram e nem ressuscitaram com Cristo, continuam mortos nos pecados, permanecendo nos seus pecados. Diz: se Cristo ressuscitou e se ressuscitamos com Ele, se essa obra aconteceu em nossa vida, se o Espírito Santo aplicou a obra em nossas vidas, então o nosso modo de pensar, de viver e de agir mudou. Crente carnal é sinônimo de que não é salvo, de que não tem vida com Deus, que não tem nutrição do céu, que não tem o Espírito Santo, que não foi transformado, permanece em pecado, enganando-se dentro da igreja. Bíblia debaixo do braço, declaração de que é crente, não salva ninguém. Quem diz que o ama, diz que deve andar como ele andou, mudou tudo. Conversão, meu amado, é retorno, é um arrependimento, é mudança de rota, de direção, mudança de vida, de mente, de prática. A ressurreição afetou o nosso modo de viver. Quais resultados a ressurreição de Jesus promoveu? Segundo, a ressurreição deixou consequências para aqueles que não creem. Consequências difíceis. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12: ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como, pois, afirmos alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Permanência no pecado afetou diretamente, consequências terríveis para aqueles que não creem, continuam na sua vida de pecado, inimigo de Deus. Quais outros resultados a ressurreição de Jesus promoveu? A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. É isso, é direto. Se Ele ressuscitou, nós que cremos nele, que morremos com ele, também ressurgiremos. 1 Coríntios 15, 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Um dia, no nosso cronos, o kairós de Deus se cumprirá. O tempo oportuno de Deus, a obra da ressurreição será aplicada. Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aguardamos este dia. E naquele encontro com as irmãs Marta e Maria, quando Lázaro estava sepultado, disse-lhe Jesus, verso 25, capítulo 11 de João: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crer, e todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Em terceiro lugar, devemos considerar que a certeza da ressurreição e da vida eterna. Povos de todas as crendices, filosofias, povos pagãos no mundo, apresentam certa esperança sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma e outras crenças. Inclusive, há no coração do homem um senso urgente de eternidade. É por isso que ele é um ser adorador e procura em todos os lugares. Há neste momento gente levantando altares a todo tipo de Deus. Mas somente o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, seu Filho, redime de todo pecado. Somente Ele venceu a morte. Somente Ele. A Bíblia deixa muito claro que a ressurreição de Cristo tem tudo a ver com a nossa esperança de vida eterna. Tudo a ver. Se Cristo ressuscitou, a nossa fé é válida, é aprovada, senão é vã. Se a nossa vida se limitar apenas a esta vida, somos pessoas infelizes. Sempre que me perguntam, como vai, pastor? Eu sempre digo, tudo bem. Vou sempre bem, sempre vou bem, porque o meu Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu estou firmado numa rocha, nada pode me abalar. Eu não vivo pelo que eu vejo, pelas circunstâncias, que podem mudar a todo instante. Nós somos crentes, somos ultra circunstanciais, somos gente extraordinária, gente que este mundo não conhece, porque ainda não conhece o nosso Cristo. Aqueles poucos homens que andaram 3 anos e meio naquelas estradas empoeiradas, viram sinais e prodígios. O maior sinal foi que aquela pedra de 3 toneladas ou mais estava removida.
e que na sepultura não havia mais ninguém. O maior milagre. Eu quero concluir afirmando que a morte de Cristo Jesus é um fato real. De fato, ele foi crucificado numa cruz. Ele foi reconhecido como morto pelas autoridades romanas. Ele foi transpassado por uma lança após o seu último suspiro. O seu corpo foi tomado por um rico daquela época, um discípulo, chamado José de Arimateia, que emprestou a sua sepultura de primeiro nível. Não foi enterrado como os demais indigentes. Emprestou sua sepultura. Ele foi envolto num lençol de linho. Foi depositado numa rocha, num túmulo, escavado numa rocha. Uma pedra, diz o texto, grande, muito grande, foi colocada à porta. Eu imagino com alavancas, empurrando para... Foi lacrada a sepultura. Havia um ritual. Ali era colocado algo, e com algo quente, uma massa quente era vedado ali. Foi colocado guardas da sepultura para que ninguém forjasse algo. Tudo que podia fazer com que a sepultura ficasse sem qualquer violação, para que não houvesse qualquer fraude. Tudo conspirou para nada mover aquela pedra. Ali estava um morto, de fato. Segundo, a ressurreição de Cristo é um fato real. É um fato real. Apesar de todo o cuidado e segurança, Jesus ressurge vencendo a morte. Lá em Mateus, no capítulo 28, e eu quero aproveitar este texto para nós encerrarmos. No findar do sábado, ao entrar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foi ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha vindo. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e de grande alegria, o ambiente era tenso, meus irmãos, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, e de avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Os soldados tiveram que admitir esta verdade. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos. Paulo dizia que muitos viviam. Foi real. E porque ele ressuscitou, então nós devemos testemunhar que ele vive, que ele está vivo. Uma das experiências mais lindas que eu tive foi em 2013, quando eu estive no Egito.
E eu visitei uma igreja copta, que fica no alto de uma montanha, chamada Igreja do Lixão. Numa grande gruta, ali, reúne-se uma grande igreja. O telhado da igreja é a gruta, pedra. A arquibancada é o corte na pedra, natural. 6.000 pessoas adorando a Deus comigo naquele dia ali. E eu maravilhado, ouvindo os cânticos que eu não compreendia, mas eu via uma espiritualidade vibrante na vida daqueles aqueles muçulmanos que estavam ali, muitos convertidos ali. E naquela rocha imensa, no alto, é alto, um escultor francês esculpiu uma rocha, uma pedra removida, uma sepultura, e colocou diversas frases, uma frase em diversas línguas, que diz: Ele não está aqui, Ele está vivo. E eu comecei a ler, e quando no inglês eu consegui entender, eu desabei naquele dia, como se eu estivesse lá, naqueles dias. Não cremos num Jesus morto, porque Ele está vivo, vitorioso, ressurreto, triunfante. Não levou nenhuma roupa desta vida. Ele está sentado num trono e Ele comanda o universo. E Ele disse: quem crer nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Só gente viva pode fluir rios de água viva. Só quem já ressuscitou com Cristo, quem recebeu a obra da justificação completa, em quem a morte morreu de fato, em quem foi sepultado com Cristo, em quem ressuscitou com Ele. Ele é antes de todas as coisas, Ele é a nossa única esperança de vida e vida eterna. A Ele os anjos nos céus declaram com os adjetivos mais sublimes a sua santidade, a sua beleza, a sua glória, dizendo: vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Se Ele triunfou, todos os seus filhos podem triunfar também. Se Ele ressuscitou, todos nós haveremos também de ressuscitar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos ser conduzidos neste momento pelo coral, enquanto você fica em atitude de adoração a nosso Deus. Glória a Deus nas maiores alturas.
Ficar de pé, meus amados irmãos, nós vamos orar. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Logo mais à noite nós temos o culto especial com a ceia do Senhor. Venha, traga um convidado, venha adorar a Deus neste final de semana tão especial, tão intenso para a glória do Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã. Receba a nossa adoração. Obrigado por tua doce presença, pelo teu Espírito Santo, que nos dirigiu e nos dirige em todo instante. Receba a nossa adoração, nosso louvor. Nos abençoe neste dia, ó Pai, o qual separamos, ó Deus, para te servir, dedicar dons e talentos para a glória e louvor do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, a unção, a direção do teu Espírito esteja sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e até logo mais. Feliz Páscoa para você.